Olá, eu sou Célio Rodrigues e essa é a sua Infor TV. Hoje aqui na Infor TV vamos receber o respeitado urologista Dr. Marco Antônio do CIAS, Centro Integrado de Assistência à Saúde, e que também presta serviço para o SUS aqui em Barreiras e região. Dr. Marco Antônio, seja bem-vindo à Infor TV. Obrigado, Sérgio Rodrigues. E agradeço aí o convite, também especial à Infor TV, nesse importante papel de divulgação, né? Desse importante assunto, câncer de próstata. Pois é, doutor Marco Antônio, nós estamos no Novembro Azul. Tivemos o mês passado o Outubro Rosa, referente à patologia das mulheres, que é o câncer de mama, e nós entramos no Novembro Azul, que é referente ao câncer de próstata, referente a esse mês de combate ao câncer de próstata do Brasil. Muitas campanhas, palestras e principalmente o sinal vermelho para muitos homens que já estão desenvolvendo esta patologia. Mas por não ter um acompanhamento, não visitar o médico regularmente, às vezes já é tarde demais para uma cura. Muitas vezes já é um estado avançado que os levam à morte. Eu quero iniciar esta entrevista com uma pergunta básica sobre este assunto. Doutor Marco Antônio, por que o homem é tão avesso a este exame com o urologista? Bom, Célio, isso aí é em parte por falta de informação. Assim como você diz, estamos seguindo o trabalho de câncer de próstata, está seguindo um trabalho de câncer de mama das mulheres. Então sempre tivemos um trabalho bem estabelecido para as crianças, para as mulheres, e agora criado, né, através do Novembro Azul e da saúde do homem, também os cuidados aos homens, que eram deixados ao segundo plano. Porque o homem, ele preocupa muito em sustentar a sua família, em cuidar da sua esposa, da sua família, e deixa a situação dele para um segundo plano. Então ele não pensa muito na prevenção. Quando precisa, ele vai, porque ele não quer gastar tempo em filas, não quer gastar dinheiro com ele, não quer perder, entre aspas, o tempo num posto, num consultório para receber atendimento médico. Então essa é a dificuldade cultural. Mas com esses programas direcionados ao homem, a cada ano, Novembro Azul sendo lembrado, tem se melhorado isso, a cada ano. Por que este preconceito com o exame do toque, doutor Marcos? Bom, o homem, em princípio, tem a ver com machismo, né? E também outra coisa é a relação com os amigos. Então ali há algumas brincadeiras e alguns homens levam isso muito a sério. Então por isso eles acabam fugindo. É aquilo que eu te falei, é mais por falta de informação, porque é mais fácil a gente fazer um exame local do que fazer uma endoscopia. É mais barato, é mais fácil, gasta um valor bem menor, tempo menor, porque você tem ideia, o exame local dura 7 segundos e não precisa de aparelhagem, comparando com uma endoscopia para ver uma úlcera de estômago, que precisa de estar anestesiado, um aparelho bem desconfortável. O exame local não. 7 segundos já é o bastante para fazer aquilo que precisa, obter as informações através desse exame. Quais outros exames, doutor Marco, podem detectar a alteração na próstata? É interessante essa pergunta, porque muitas pessoas pensam que só basta um PSA ou só basta o exame de toque. Na verdade, precisamos de 3 tipos de abordagem. A primeira, uma conversa, porque nós temos que entender se os sintomas, porque cada sintoma, cada necessidade do paciente vai levar a gente para um lado. Porque a próstata, existe em especial 3 tipos de doença, não é só o câncer. Tem a infecção, que é a prostatite, tem o crescimento benigno e tem o câncer. Então precisamos escolher bem os dados da história, depois fazer alguns exames de sangue, entre os quais o PSA é o mais importante, porque ele é um exame que a gente usa para rastrear o câncer de próstata, mas o PSA é um exame que serve para mostrar alterações na próstata. Portanto, ele mostra infecção, mostra um crescimento benigno e mostra também o PSA. E associado a isso, o exame local. Então, o exame completo é feito da seguinte maneira: com uma boa história clínica, com o exame de sangue e com o exame de toque. Doutor Marco, qual a idade do homem que o homem deve procurar o urologista? A partir de que idade? Olha,
O ideal é que seja a partir de 45 anos, principalmente se ele tem alguns fatores de risco, porque existem algumas tendências, alguns fatores que fazem com que uma pessoa seja mais propícia a ter câncer do que outros. A raça negra, a idade, o tipo de alimentação, a obesidade, isso faz com que aumente a incidência de câncer, a hereditariedade. Então, isso faz com que nós, esse tipo de paciente, a gente busca eles a partir de 45 anos. Se não tem nenhum fator de risco, podemos iniciar a partir dos 50 anos. Doutor Marco, se esse homem ele tem histórico na família de câncer de próstata, ele é tendencioso a adquirir essa patologia? É verdade. A literatura mostra isso. Quando tem um pai, um tio, um familiar, eu tenho a possibilidade aumentada 2 vezes. Eu tenho mais chance 2 vezes de ter câncer do que uma pessoa que não tem. E o interessante, se aumenta o número de familiares, eu posso aumentar isso para 6 vezes ou mais. A minha chance de ter câncer em relação a uma pessoa que não tem. Então, por isso que esse deve ser abordado mais cedo. Deve fazer a sua pesquisa mais cedo. Então, a pessoa que tem familiar com esse histórico, ele precisa se preocupar muito mais do que os outros que não têm, certo? Certo. Olha, doutor Marcos, eu quero fazer uma outra pergunta que dizem que é mito. Sim. Quando a pessoa passa por esse exame, tem que fazer a operação, a cirurgia do câncer de próstata, ele perde a potência sexual? Olha, Célia, é interessante. Eu já te falei que nós temos 3 doenças. A infecção, a hiperplasia, que é o crescimento benigno, e o câncer. Quando a gente tem que fazer uma cirurgia, quando é para hiperplasia, que é a maioria das vezes, a chance de perda de potência é pouca, mínima. Mas quando tem que fazer uma cirurgia para câncer, aí a chance aumenta, porque nós temos que fazer uma cirurgia radical. Tem que tirar a próstata toda. E com isso, é comum lesar o nervo que ali passa bem em cima da próstata, o nervo relacionado à potência. Então, em torno aí de uns 50%, ou seja, metade dos casos, se eu operei 100, 50 tem chance de ficar impotente. Então, é uma estatística alta. E é por isso que a gente conversa muito bem com o paciente antes de propor esse tratamento. Doutor Marcos, será que essa não é uma das razões de o homem não querer procurar o urologista? Pode ser, mas como isso já está já na fase final da abordagem da consulta, né? Mas é um motivo, sim, que faz com que alguns até nem aceitam essa cirurgia. E com certeza, se a pessoa já pensa, já vê além, já se vê fazendo uma cirurgia, é mais um motivo para ele estar fugindo. Doutor Marco, qual o papel da mulher nesse processo todo de encaminhar o homem, de incentivá-lo a procurar o urologista? É um papel fundamental. Inclusive, quando eu vou dar palestra, eu sempre faço questão de afirmar à organização que no público ali, ouvinte, tem a presença das mulheres, que às vezes eles restringem, porque muitos pacientes só vão ao consultório porque a sua esposa, a sua companheira o levou até lá. Porque mulheres são mais cuidadosas que homens, são mais preocupadas. Então elas preocupam consigo e preocupam também com seu esposo e literalmente carregam ele até o consultório. Nós vamos tomar um copo d'água agora e logo em seguida a gente volta com mais informações para todos que estão ligados aí na Infor TV. Somos uma empresa especializada em criação de conteúdos, criação de vídeos, tanto em estúdio profissional quanto em área externa. Brasil Produtora. Produzimos o que você precisa. E se você não sabe o que precisa, temos ótimas ideias para você. Brasil Produtora. Somos uma produtora de vídeo completa e estamos em Barreiras, no Oeste Baiano. É só entrar em contato. Estamos de volta aqui
com a sua Infor TV. Eu estou conversando com o Dr. Marco Antônio, urologista do CIAS, Centro Integrado de Assistência à Saúde, e também presta serviço aí no SUS, em Barreiras e toda a região. Doutor Marcos, para continuarmos essa entrevista, eu gostaria que o senhor fizesse aí um apanhado geral da nossa região. Qual o número de pacientes que procuram o seu consultório com essa patologia e quais as incidências? Tem muitos aqui em Barreiras, na região, que estão em tratamento, que o câncer já está elevado. Nos conta aí, faça um balanço aí, principalmente dos seus pacientes, tanto no seu consultório quanto no SUS. É verdade, é uma doença que preocupa a nível nacional, né? E em Barreiras não é diferente, né? É o maior volume de consultas, tanto no SUS como no consultório, se constitui de homens com problema prostático e de homens que buscam também para fazer a prevenção. Então, tanto no consultório e também no SUS, essa estatística não faz diferença, né? É interessante que na região estivemos fazendo um mutirão aí em se tratando dessa avaliação prostática recente. Então, muitos pacientes, e alguns pacientes, para você ter ideia, era a primeira vez que eles estavam chegando ao urologista, uma grande parte. E isso reflete também a nível nacional, em torno aí de uns 30%, 40% nunca foram ao urologista. E desses, quando chegam para a gente, grande parte já tem alteração no toque, já tem alteração no PSA, já é um caso assim já avançado. É o caso que nós não queremos ver, então é por isso que nós estamos divulgando, né? Então, recentemente, eu tenho 2 pacientes, inclusive de consultório, que os exames de PSA dele estavam normal. E aí, quando realizou o exame local, ali descobriu uma alteração. E quando a gente descobre a alteração, tanto no PSA como no exame de toque, não basta para diagnóstico. Aí sim, nós temos que fazer outro exame, que é uma biópsia. E foi feita a biópsia ali, confirmou o câncer de próstata. E a gente fica até triste, porque as pessoas às vezes fazem só um exame. É muito comum fazer só o PSA, ou só a história, ou faz um ultrassom, às vezes é mal feito, um ultrassom abdominal, e se dá por satisfeito com isso. Então não basta, é preciso fazer o exame bem feito, para que sim, a gente tenha uma certeza, uma segurança, dizer que está tudo bem. E na nossa região, com esse passar desse tempo, a conscientização tem melhorado, né? Então mais vagas têm sido abertas no SUS, e mais também gente tem aparecido ao consultório. Então isso está demonstrando que está se preocupando mais, porque nós dissemos, né, que o câncer, ele pega principalmente a incidência dele acima de 50, 60 anos, é mais comum com a avançada da idade, mas não raro a gente descobre em pacientes com uns 40, 45, e esse é o problema, que quando o câncer aparece numa pessoa nova, é muito mais grave do que quando aparece nos 75. Então a evolução é muito desfavorável. Então por isso a importância da gente avaliar, a orientação da Sociedade Brasileira de Urologia é muito clara, a partir dos 45, tiver tudo bem, e é para isso. Agora existem pessoas que já têm os sintomas prostáticos, às vezes até antes disso, já tem que estar checada também. Doutor Marco, quanto mais cedo o paciente visitar o urologista, melhor é para a cura, se caso ele esteja já desenvolvendo essa patologia, né? Sim, é verdade, porque nós estamos falando do Novembro Azul, nós estamos falando de uma prevenção, mas a prevenção é de um câncer avançado, um câncer que a gente não pode tratar. Não é uma prevenção para evitar o câncer, porque se a pessoa for desenvolver o câncer, ela vai desenvolver. O que a nossa intenção é descobrir esse câncer numa fase inicial, fase em que ela não está sentindo nada, nenhum sintoma. Aí nessa fase é interessante, porque nós temos condição de tratá-la com mais de 95% de chance de cura. Porque se ela já chegar com os sintomas do câncer, já significa que ele está bem avançado e a cirurgia não consegue mais retirar tudo e não vai ter como propor um tratamento curativo. Quais os sintomas? Porque muita gente não sente nada. A próstata ela não desenvolve
dor, não desenvolve algo assim tão agressivo para o paciente sentir. Então, qual o sintoma que o cara pode sentir? Fala, eu preciso ir no médico, que o negócio aqui está feio. Certo, mas na verdade já falei, para avaliação de próstata, o ideal é não estar sentindo nada. Vai sem sentir. Mas os sintomas de câncer de próstata avançado são parecidos com os sintomas da infecção, que é a prostatite, da hiperplasia. Porque o que acontece? Como a próstata é um órgão que fica ali debaixo da bexiga, a uretra sai da bexiga levando a urina para fora, mas ela passa por dentro da próstata, como se fosse um túnel. Então a próstata cresce e ela espreme esse túnel, tampa o túnel, impedindo a passagem da urina. Então a pessoa começa a ter dificuldade para urinar, tem que fazer força para urinar, começa a urina a cair no pé, no final, a urina fica estreitinha, fininha, passa a forçar a urinar, vai no banheiro toda hora porque não consegue esvaziar bem a bexiga, até que tenha necessidade de passar a sonda. Mas quando apresenta esses sinais, é sinal que o canal já foi entupido, ele já foi envolvido pela próstata. E se tratar de câncer, já significa uma doença avançada. Não tem mais jeito para curar. Este é um dos maiores causadores de mortes entre a idade de 45 a 50 anos. E eu gostaria também que o senhor, já junto com essa pergunta, me respondesse quantos óbitos temos por ano no Brasil decorrente do câncer de próstata e como podemos diminuir esta incidência. Aqui eu tenho dados aqui do INCA, que estima os casos para esse ano em torno de 68.220 casos novos de câncer. Então, o câncer de próstata é o câncer mais comum do homem. Ele só perde para o câncer de pele. E a incidência de óbito para esse tipo de câncer está previsto aí para em torno de 243 mil mortes. Então, é o câncer que mais mata o homem. Ou seja, Barreiras deve ter uma população aí, não sei, de quase 250 mil já. Por aí, então é como se por ano a população de Barreiras toda morresse. Rapaz, este é o número. Então, é muito, eu não sabia assustador. desse número. É assustador, doutor. Mas é verdade, porque a estatística a nível de Brasil nos fala mais. Fala que a 7 minutos é diagnosticado um câncer de próstata. E a cada 40 minutos tem alguém morrendo de câncer de próstata. No Brasil? É. Então isso é estarrecedor. Pois é. Devemos abrir a mente dos homens, especificamente dos homens, para que eles tenham amor pela vida e procurem o urologista. Mas é verdade, é por isso que um homem deve pensar nisso. Ele quer cuidar bem da sua família, então primeiro ele tem que cuidar de si mesmo. Porque como ele doente vai cuidar da família? E se não cuida direito, ele vai morrer mais cedo, vai faltar à família. Portanto, família que ele preserva, que ele quer preservar, ele quer cuidar, ele está negligenciando através da perda da sua saúde. Doutor Marco Antônio nos relatando aí números estratosféricos de mortes no Brasil, 240 mil. É muita gente, é uma população barreirense que morre por ano de próstata. Então você que ainda não foi ao urologista, por favor, visite o urologista quanto mais cedo possível. Doutor Marco Antônio, muito obrigado por essas valiosas informações para o público das redes sociais e, em especial, o público da InforTV. Muito obrigado. As suas considerações finais, a sua mensagem para o homem, né? Se inteirar de que se ele não visitar o urologista, ele pode morrer. Não, com certeza, é cuidar da sua saúde. Cuidando da sua saúde, está cuidando de você e também da sua família. E mais uma vez agradeço aqui ao Célio, a InforTV, a importante, né, de estar divulgando esse importante tema, no importante meio de divulgação aí das nossas necessidades. Ok, doutor Marco, essa é a sua InforTV, eu sou Célio Rodrigues.